Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, ainda vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, o nosso real vem perdendo cada vez mais força no mercado internacional. Só para a gente ter uma ideia, a moeda brasileira está entre as 10 que mais se desvalorizaram frente ao dólar, segundo a classificação feita pela agência de risco Austin Rating. E para falar mais sobre esse assunto e as consequências dessa desvalorização para o seu bolso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Alex Agostin. Olá, professor. Muito obrigado aí pela sua participação. É um grande prazer recebê-lo no nosso programa. Olá, Kleber. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, poder contribuir com a nossa economia. Legal. E, professor, primeira pergunta que eu faço, a nossa moeda está nessa classificação entre as piores, as 10 que mais sofreram desvalorização. Ela está à frente só da Argentina e de países como o Sudão, a Nigéria e o Egito. Qual o motivo de tanta desvalorização do real? Olha, nós precisamos primeiro entender o processo para chegar nesse momento atual, que foi esse ranking que a Austin Rating elaborou, utilizando dados do Banco Central, para aproximadamente moedas de 118 países. E o Brasil ficou ali na 7ª posição, portanto, entre as 10 com o pior desempenho neste ano de 2024 até a data de ontem, né, que foi quando nós concluímos o nosso estudo. Bom, primeiro de tudo, a taxa de câmbio ela é uma unidade de valor, ela é uma relação de troca, um meio de pagamento. A taxa de câmbio ela se tornou um ativo, né, um ativo financeiro no qual são comercializados por investidores no mundo inteiro. Então, se aquele país está melhor economicamente, há investidores comprando mais moeda daquele país, ou o inverso, se tem uma deficiência daquele país, há aquele movimento que nós chamamos de especulação, os investidores acabam especulando, ou seja, tentando tirar o melhor proveito do desempenho daquela moeda. No caso, o real, em relação ao dólar, por ser o Brasil um país emergente, com uma democracia estabelecida, fortes instituições, o Brasil recebe muito investimento, tanto no mercado financeiro, né, investimentos em bolsa, em moedas, e também em taxa de juros. Há também investimentos fortes no consumo, ou seja, na produção também. Investimento estrangeiro direto, que nós chamamos aqui. O dinheiro, no mundo inteiro, com esse nível globalizado, ele sofre uma competição. O que significa isso? Em momentos de maior preocupação por parte dos investidores, eles retiram dinheiro onde eles investiram e colocam no lugar mais seguro. Como eu estava dizendo, o Brasil é, entre as economias emergentes, um dos países que tem maior abertura econômica, de democracia estabelecida, fortes instituições, então recebe muitos volumes de recursos estrangeiros. Porém, quando a gente olha, fazendo um comparativo rapidamente, do final do ano passado, 2023 para cá, o real estava cotado em torno de R$ 4,80 em relação ao dólar, né? R$ 4,80 por dólar. Só que tem, nesse desempenho até esse momento, que o real chegou a 5,40, tem ali algumas variáveis que determinam a flutuação da moeda. Anda pelo real ou pelo dólar, e também a oportunidade de investimento em nível global. O que acontece? Os Estados Unidos, já há algum tempo, elevou a sua taxa de juros para um patamar histórico de 5,5% ao ano. O Brasil vem num processo de redução da taxa de juros. Deve parar agora, né, na próxima semana, parar de reduzir os juros. Mas tem um diferencial ainda grande. Mas o nível de segurança para o investidor comprar títulos, investir nos Estados Unidos é muito maior do que investir no Brasil, dadas as deficiências econômicas que nós temos, inflação alta e gasto público também desequilibrado. Quando a gente olha o desempenho da taxa de juros dos Estados Unidos e o desempenho da moeda do Brasil, a gente percebe que tem uma desvalorização, não só do real, mas de todas as outras moedas que compõem o ranking. Agora,
O ponto é, quando que foi um efeito que levou o Brasil a ter essa forte desvalorização, né, o real, foi quando houve algumas mudanças internamente na questão da gestão fiscal, quando o governo anunciou em abril mudanças nas metas fiscais, quando ele anunciou que tem uma certa dificuldade para fechar a conta pública no azul, né? E também, claro, a gente não pode deixar de lado que todo esse conflito que a gente vem acompanhando, que lá no início tinha a Rússia contra a Ucrânia, mas recentemente Hamas e Israel, depois Israel atacando ali a embaixada do Irã na Síria, tudo isso acaba afetando o humor dos investidores e tem uma desvalorização da moeda. O problema é que o Brasil tem sofrido mais que outros emergentes, que tem, naturalmente, concorrência pela atração de investimento. Por isso que o Brasil, a moeda do Brasil, a real, tem sofrido tanto com o dólar nas últimas semanas. Olha, você descreveu tão bem esse quadro da economia globalizada e os impactos, principalmente, sobre os países emergentes. Agora, e na prática, como esse aumento de câmbio afeta o nosso dia a dia? Quais produtos e serviços são mais impactados quando o dólar está mais forte? Olha, Kleber, excelente pergunta, né? Porque às vezes o cidadão comum ele acompanha, né, e vê a desvalorização ali do real no noticiário, quando vocês anunciam no noticiário, o real valorizou ou se desvalorizou, o cidadão comum acha que aquilo está muito além dele, né? Que aquilo é um indicador do mercado financeiro. E, na verdade, não. Aquilo está diretamente afetando a vida dele. De que forma? Primeiro, imagina você, um cidadão que resolveu viajar para a Disney há 30 dias atrás. Ele tinha uma cotação de R$5 por dólar. E aí, ele foi viajar nesse final de semana. Ele já vai ter que pagar mais caro no cartão de crédito quando ele tiver que, as despesas, né, ocorridas, ele vai ter que pagar mais caro quando ele tiver que pagar ali a fatura do cartão. Esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, quando nós compramos o pãozinho, há um potencial desse pãozinho ficar mais caro, o macarrão mais caro, farinha mais caro. Por quê? O Brasil, ele importa 70% do trigo que é utilizado na confecção de massas, farinhas, féculas, entre outros, né? Então, quando a gente importa, seja da Argentina ou de outros países, com essa desvalorização do real, o importador vai pagar mais caro. Se ele pagar mais caro, ele vai repassar esse preço para o seu consumidor final, que vai ser, por exemplo, a padaria, que consome farinhas de trigo. Quando ela faz o pão, o seu Manuel vai ter que repassar esse preço do aumento que ele teve na farinha para o preço do pão, né? Então vai ficar mais caro para mim, para você e para todos comprar pãozinho. Além disso, o Brasil ele não é autossuficiente na produção de combustíveis. Não é? O Brasil é autossuficiente na produção e exploração de petróleo, mas no refino do petróleo para a produção de combustíveis, não. Significa que o Brasil precisa importar combustíveis. Além disso, como combustíveis é uma commodity em nível internacional, ela é cotada no mercado internacional, ou seja, em dólares, né, em moeda estrangeira. Então, quando há uma desvalorização do real, há uma tendência dos preços dos combustíveis serem reajustados aqui no Brasil. E aí, Kleber, olha só, quando a gente vai na padaria, ou mesmo no supermercado, ou no posto de gasolina, ou numa farmácia, todos aqueles produtos que estão disponíveis, eles chegaram por meio de caminhão. Bom, e aí, quando tem essa desvalorização, né, nós temos, por exemplo, o aumento do custo do frete. Por quê? 100% dos produtos que são entregues em farmácias, supermercados, postos de gasolinas, eles vão por caminhão. E aí, o caminhão utilizando combustível, tendo o reajuste, ele vai ter que repassar isso para o aumento do frete. E esse frete vai ser embutido no preço final dos produtos consumidos, alimentos, medicamentos. Então, acaba tendo um impacto na vida do cidadão, porque é um aumento de preços. E aí, obviamente, que esse aumento a gente sabe que vai acabar tendo um efeito direto na taxa de inflação. E olha só a perversidade ainda dessa dinâmica da desvalorização do real. Quando você tem um aumento na inflação, o Banco Central acende a luz amarela em termos de controle de inflação. E aí, qual é o principal mecanismo e mais eficiente para controlar a inflação? É a taxa de juros. Então, ele para de reduzir a taxa de juros, ou em alguns momentos até
um pouco mais crítico, ele tem que elevar a taxa de juros para controlar a inflação. Então, só para lembrar, lá em 99, no Brasil teve uma mega desvalorização do real, o Brasil precisou rapidamente subir a taxa de juros para controlar a inflação. Não estamos falando que é uma crise e nem estamos vivendo um momento igual aquele. Pelo contrário, é algo pontual que vem aí por uma postura de uma gestão mais fragilizada por parte do governo em questão dos gastos públicos. Então, esse tem sido o comportamento, né, o reflexo do comportamento do real em relação ao dólar, é muito mais fatores domésticos do que internacionais. E, Alex, por falar em fatores domésticos, nos últimos dias, o Banco Central norte-americano manteve a taxa de juros do país em padrões elevados, entre 5% e 5,5%. Com isso, a tendência é que o dólar continue em alta, né, por mais tempo. Há alguma perspectiva de mudança em médio e curto prazo desse quadro? Olha, Kleber, nós economistas falamos que assim, a chance da gente acertar o valor do dólar é tal quanto a gente ganhar na Mega Sena, né? Porque é muito difícil. Porém, é claro, nós analisamos os fundamentos da economia para tentar definir uma tendência dessa relação entre real e o dólar. Bom, considerando alguns fatores, como, por exemplo, você citou, a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, que, mais uma vez, pela 7ª vez seguida, permaneceu estável no intervalo ali entre 5,25% e 5,5% ao ano. Bom, essa é uma variável que o mercado já absorveu e entendeu o seguinte, olha, aquela perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos vai demorar para acontecer. Mantido isso, a atração dos Estados Unidos por investimento vai continuar, porque é um país seguro para o capital estrangeiro. Então, vai continuar. Esse é um ponto importante que mantém, então, uma pressão na cotação da moeda. O outro fator, conflitos internacionais. A princípio, deve acontecer. Aliás, recentemente houve novas incursões, tanto de Israel contra o Hamas, como também da Rússia contra a Ucrânia. Então, esses conflitos internacionais preocupam e, naturalmente, também mantêm a pressão em relação à cotação da moeda. Um outro, terceiro fator e mais importante são os eventos domésticos, principalmente a questão do controle dos gastos públicos. Nós vimos recentemente um desgaste ali da imagem de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, porque há uma ala do governo que quer gastar mais. Fernando Haddad sabe que não tem espaço, que não dá para gastar, porque um governo gastando mais do que arrecada, isso gera inflação, gera tudo um custo negativo para a economia, aumento da dívida pública. Então, esse desgaste do governo, de Fernando Haddad, o próprio Lula está saindo em defesa do Haddad, isso gera para o mercado financeiro, para os investidores e empresários, um certo desconforto de que, olha, pode a situação piorar. Dado todo esse cenário, a tendência para os próximos dias, talvez ao longo de junho, é o real continuar pressionado ao redor de 5,30, 5,40. Se a gente olhasse só os fundamentos do país, fundamentos macroeconômicos, como, por exemplo, entrada de recursos por parte de exportações e importações, eu não tenho dúvida que a cotação do real deveria estar em torno de 4,50. Mas, como eu disse no início da nossa entrevista, todas as moedas do mundo passaram a ser ativos, ativo financeiro, do qual os investidores aproveitam alguns momentos para ter ali um retorno financeiro, e aí não existe uma racionalidade sobre os fundamentos macroeconômicos. O que existe é um ganho de oportunidade naquele momento, no qual a moeda acaba tendo uma desvalorização, mesmo tendo uma situação de fundamento positiva. Então, olhando esses fatores que eu falei, juros nos Estados Unidos, conflitos geopolíticos e questão fiscal no Brasil, a tendência é que o dólar fique nas próximas semanas mais forte, ou seja, o real fica ainda perdendo valor entre 5,30 e 5,40. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista Alex Agostini. Alex, muito obrigado pela sua participação e, principalmente, eu acho que o grande mérito dessa entrevista foi mostrar para a pessoa que nos assiste como essas notícias do mercado financeiro internacional afetam o dia a dia delas, e você fez isso de uma forma muito didática, por isso eu agradeço pela sua participação. Kleber, eu que agradeço o convite, e como última dica,
O importante é sempre procurar produtos e serviços que possam ser substitutos nesse momento de maior custo, de maior aumento de preço de produtos importados, caso isso ocorra. Obrigado, até mais. Então, a próxima. Muito obrigado e um grande abraço. Bom, é isso aí. Muito legal essa entrevista, não é mesmo? O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!